Olá, muito bem-vindo ao nosso canal. É sempre um enorme prazer recebê-lo aqui nesse nosso espaço. Eu desejo mesmo que você esteja feliz, que você esteja bem, com o coração tranquilo, em harmonia com a família, que você esteja, ainda que num período tão difícil da história da humanidade, de pandemia, mas que você esteja equilibrado, assim, seguro, né? E, acima de tudo, mantendo a confiança em Deus. Eu sou o pastor Humberto, da Igreja Presbiteriana Rio de Vida, aqui no Distrito Federal. Eu gostaria de ler hoje, para servir como base para a nossa reflexão, o que está registrado em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48, um texto que está contido no Sermão do Monte, que foi o maior sermão pregado na história pelo maior homem que pisou neste mundo, que é o nosso, né, o meu e o seu Senhor Jesus. O que fala a palavra? Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Meus irmãos, o Sermão da Montanha, você lendo assim com sinceridade, com responsabilidade, ele nos envergonha. Envergonha porque a impressão que me dá é que eu estou muito longe desse padrão que Jesus estabeleceu para mim. Quando Jesus fala, ouviste que foi dito, Jesus não quer dizer o que o mandamento queria dizer. Ouvistes o que foi dito é aquilo que os fariseus diziam a respeito da lei. Por exemplo, eles eram intérpretes da lei. Os fariseus tinham discípulos. As crianças obedeciam mais aos fariseus do que aos seus próprios pais. E olha só a doideira que eles falaram. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Meus irmãos, não existe nenhum mandamento que mande odiar os seus inimigos. Não existe. Ainda que seja retirado do Antigo Testamento. Mas perceba bem esta reinterpretação deles. É de uma incoerência realmente absurda. Como é que eu vou amar o meu próximo e odiar o meu inimigo, que também é um próximo meu? Que incoerência é essa? Quem é o inimigo? É um próximo também meu. Eu não posso amar o próximo e não amar o inimigo, ok? Então, a Bíblia, Jesus recomenda que devemos orar pelos que nos maltratam e pelos que nos perseguem. É fácil isso? Não é fácil. É impossível? Não, não é impossível. Não é impossível você orar pelos seus inimigos. Sabe, muitas vezes a Bíblia tem coisas que eu não tenho dúvida de que sejam coisas absolutamente divinas, espirituais. Há coisas na Bíblia que a ação humana não consegue realizar. Se não for a ação de Deus diretamente no coração da pessoa,
capacitando-a a tomar algumas atitudes que a Bíblia recomenda, de perdoar, de andar uma milha, de dar a capa, de dar o outro lado do rosto para ser esbofeteado. Não estamos falando sobre coisas humanas, de forma alguma. E orar pelos inimigos, sinceramente, não é uma coisa humana, é uma ação de Deus que produz esse sentimento em cada um dos nossos corações. E esse texto fala um negócio muito interessante. Ele diz que Deus é o Deus que faz com que o sol nasça sobre justos e injustos, e que a chuva caia sobre bons e maus. Gente, que Deus bom é esse, né? O cara pode ser um herege, ele pode difamar o nome de Deus, ele pode blasfemar a Trindade, ele pode ser um ateu, ele pode ser um agnóstico que nega toda e qualquer possibilidade de conhecimento, mas quando esse cara acorda pela manhã e vê aquele sol maravilhoso, esse sol nós chamamos de graça geral de Deus, que é derramada sobre toda a humanidade, não importando os seus credos ou a falta de algum credo. Com isto, não estamos defendendo o ateísmo, até porque cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Mas estamos aqui dizendo que Deus é tão bom que ele abençoa até mesmo aqueles que o rejeitam. Isso se chama, teologicamente falando, de graça geral ou comum. Aí ele fala, qual é a recompensa de vocês de saudar somente aos irmãos? O que vocês ganham com isso? Grande coisa vocês estão fazendo. E Jesus tinha razão quanto a isso, ok? Abraçar e amar as pessoas que convivem conosco na igreja ou outras instituições é muito fácil, mas amar o inimigo é difícil. Mas acontece uma coisa, percebe? É que Jesus está mandando amar os inimigos. Ninguém neste mundo amou tanto os inimigos como Jesus amou. Não é verdade? Por exemplo, nós éramos antes inimigos de Deus. A Bíblia fala isso. Nós estávamos em guerra contra Deus. Toda a nossa estrutura humana, todo inconsciente coletivo da humanidade é contrário a Deus. É revolta contra Deus. Mas o que Deus fez? Mandou o seu Filho Jesus, que nunca tinha pecado, para morrer em nosso lugar. A alma que pecar, esta alma morrerá. E Jesus então morreu em nosso lugar, ele que nunca pecou na sua vida. É muito amor, né? Então esse texto fala sobre a graça geral de Deus, sobre bons e maus, e fala sobre também, fica implícita a possibilidade, né, dessa graça especial de Deus, de que esses que são abençoados pela graça geral tenham um encontro pessoal com Jesus, abram seu coração a Jesus, confessem os seus pecados a Jesus e passem por um processo que a Bíblia chama de novo nascimento. Nasce ali uma nova criatura, nasce um bebê em Cristo para ter uma vida muito diferente daquela vida que realmente ele tinha até aquele momento. Eu pergunto, você já tomou a sua decisão ao lado de Jesus? Você já abriu seu coração e já autorizou ao Espírito Santo coordenar toda a sua vida? Faz isso com urgência. E o texto é complementado quando diz, não fazem assim os gentios, saudar os irmãos? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A vida cristã é uma caminhada. E a nossa caminhada, meu irmão, meu amigo, é buscar sermos a imagem e semelhança de Jesus. Eu gostaria de ser como Jesus. Eu sei que também você gostaria de ser como Jesus. E esse ato de ser como Jesus está realmente ao nosso alcance. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te incomode.
até o momento que você tome a decisão ao lado dele. Em nome de Jesus, queremos isto e Deus quer acima de tudo. Amém.